hoje, nosso ponto é o ponto-chave para você escalar suas vendas. Então, o que você precisa para você escalar suas vendas? Como você pode escalar as vendas do seu negócio ou do negócio do seu cliente? Hoje em dia, tá? Vou falar de hoje em dia. Não sei do que funcionava antes, mas vou falar de hoje em dia. O que mais funciona para você conseguir escalar suas vendas com precisão, escalar suas vendas com maestria, né? O jeito mais fácil hoje é o tráfego pago. Não adianta a gente querer fugir. A internet está aí, o digital está aí e o nosso cliente está cada vez mais no digital. Então, hoje em dia, cada vez mais o nosso cliente está com o celular na mão, ali nas redes sociais, e o tráfego pago faz exatamente o papel de tirar o cliente dessa rede social e fazer ele ir para onde a gente quer, né? Tomar a ação que a gente deseja. Então, por exemplo, o nosso cliente, vamos supor que somos uma loja de roupa. O nosso cliente, a nossa cliente, né, uma roupa feminina. Nossa cliente está ali no Instagram, folheando o Instagram ou o Facebook. E daí ela vê um anúncio que chama a atenção dela, um anúncio de uma roupa ou de um sapato, enfim. O tráfego pago fez mostrar aquele anúncio para ela e vai tirar ela ali da rede social, levando ela para o site ou para o WhatsApp, enfim, o que a gente define, e fazer ela comprar, né? Se for o interesse dela. Tem outras coisas também que precisa ser avaliada, mas ali no contexto geral é isso: tirar o cliente do ponto A e levar para o ponto B, para você efetivamente fazer a venda, fechar um negócio ou vender o seu serviço. Então, o tráfego pago é usado para diversas coisas, né? Não somente para tirar o cliente. Então, é para atrair o cliente, em primeiro momento, para atrair o cliente, e daí, em segundo momento, realizar a venda, para ele realizar a ação que a gente deseja. Então, o tráfego pago é o quê? A gente investir na plataforma, em plataformas, né, para levar o anúncio para um determinado público, para ser destaque para um determinado público. Então, por exemplo, a loja de roupa feminina, ela vai levar para um público-alvo já pré-determinado, né? Então, ali, mulheres, sei lá, de 20 a 40 anos, que têm interesse em roupa, sapato, nananã. E daí, após definido isso, a gente coloca na plataforma, segmentando no tráfego pago. Então, levando para aquele site ou para aquele WhatsApp, para o cliente fazer a compra. A importância de fazer o tráfego pago hoje é que a gente consegue segmentar e daí ficar visível exatamente para as pessoas que a gente quer. Então, a gente não vai mostrar, por exemplo, um sapato feminino para um homem. A probabilidade dele comprar é muito pequena. Então, se a gente mostrar o sapato para uma mulher ou para uma menina, enfim, é mais fácil dela comprar aquele sapato feminino, aquele sapato de salto, do que um homem. Um homem pode até comprar, né, para dar de presente ou, sei lá, para dar de presente. Mas as chances dele comprar são pequenas, então é fora da curva, é uma exceção. Por isso é importante sempre a gente saber quem que a gente quer atingir com aquele anúncio, com aquele tráfego, né? Para quem que a gente quer entregar aquele anúncio para ser destaque e fazer a pessoa sair dali e realmente levar ela para o outro nível, para o outro ponto, que é realizar a compra ou a venda. Bom, as plataformas que hoje a gente mais usa para fazer o tráfego o Facebook Ads, né? Que também é como se fosse o Instagram. Então, o Facebook e o Instagram é a mesma plataforma. A gente faz o tráfego em um lugar e coloca ele nos dois. Também o Google Ads, que para quem tem... a gente usa muito assim. Se o seu cliente é uma coisa que ele vai pesquisar no Google, uma coisa de necessidade, por exemplo, a casa entupiu, precisa de um desentupidor. Então, ele vai pesquisar no Google. Ninguém vê um anúncio de desentupidor passando no Facebook e fala: vou contratar um desentupidor, que eu preciso de um desentupidor. Então, a gente trabalha muito assim.
Se está no Google, é porque é uma coisa que precisa, gera necessidade. E se está no Facebook, é uma coisa que gera interesse, desperta o interesse daquela pessoa de comprar. Então, a gente sempre divide assim. Além dessas, também tem o TikTok Ads, o LinkedIn Ads. Então, tem uma porção de outras plataformas que a gente pode estar fazendo o tráfego pago. E os resultados não são diferentes, tá? O que difere mesmo são os custos. O Facebook e o Instagram, ele é um pouco mais caro por conta que todo mundo tem Instagram e Facebook. TikTok nem todo mundo tem e nem todo mundo usa para fazer anúncio. Então, vamos dizer assim, o que está mais em alta é no Facebook e no Instagram e acaba que eles é um pouco mais caro do que outros lugares. Bom, as pessoas acham que, por exemplo, eu coloquei uma coisa para vender no meu Instagram, fiz um vídeo lá, isso é tráfego pago. Não, isso não é tráfego pago. Isso seria o tráfego orgânico. Então, quando você coloca ali no seu Instagram, outras pessoas repostam o que você postou, isso não é tráfego pago, isso é o tráfego orgânico. É ali o 1 a 1. Então, as pessoas até pensam assim, eu coloquei ali, apertei o botão promover, isso é tráfego pago? Sim, é tráfego pago, porque você está pagando, está colocando dinheiro ali para gerar aquele alcance. Mas não necessariamente vai ter o alcance que você deseja, o alcance que você espera. Então, tem algumas formas, né, da gente metrificar isso e ter certeza que está dando o resultado que a gente quer, o resultado que a gente está buscando. Já o tráfego orgânico, no 1 a 1, é um pouco mais complicado, porque quando você divulga no 1 a 1, provavelmente o seu alcance é menor, com certeza, né? O seu alcance é menor. A gente pode pegar isso de exemplo, o nosso próprio perfil. Por exemplo, a gente tem 1.000 seguidores, postou um history, uma foto, não são 1.000 pessoas que curte. E não é porque não é porque 1.000 pessoas não gostam de você. Normalmente, ele entrega para uma porcentagem ali, 10, 20% da sua audiência. E daí, por que não entrega para 100% da sua audiência? Porque o Instagram, o algoritmo do Instagram, entrega para quem se envolve com você. Então, para quem curte as suas coisas, para quem está sempre vendo os seus vídeos, para quem está ali olhando o seu perfil. Então, o algoritmo faz essa entrega do jeito que ele quer. E com o tráfego pago, a gente consegue segmentar. Então, por exemplo, a gente consegue segmentar ali para quem tem X idade, X interesse, de tal região. Então, tem uma porção de coisas que a gente consegue segmentar ali para ser mais assertivo em atingir o nosso público-alvo. Isso é muito importante, né? Que daí, assim, a gente está pagando e sabe o resultado que a gente vai ter. Não está pagando para o algoritmo fazer o que ele quer, vamos dizer assim, entregar para quem ele quer, quando ele quer. Se a gente paga, a gente segmenta para entregar exatamente para quem a gente quer. Por isso também a importância da gente estudar a nossa persona, né? Saber para quem que a gente está falando, para quem que a gente está vendendo, quais são os interesses dessa pessoa, o que vai levar ela a comprar de você. Daí, ali também no tráfego pago, a gente ter, se for Facebook e Instagram, né? Google a gente não usa tanto. Mas se você tiver os criativos que chamam a atenção realmente do seu público, para assim ele comprar de você. É igual eu disse, o tráfego é tirar o cliente do ponto A e levar ele para o ponto B. Então, nada melhor do que um bom criativo, uma boa copy, um site, se for para um site de alta conversão, ou um WhatsApp, um vendedor ali que entenda realmente do produto, porque pensa, eu não entendo de maquiagem, vamos dizer. E daí eu estou cuidando de um Instagram de uma pessoa que vende maquiagem. Se vir uma pergunta, sei lá, sobre um primer, sobre um rímel, alguma coisa assim muito complexa, eu não vou saber responder. Então, pode ser que eu perca a venda. E daí a culpa não é que o tráfego não seja bom. A culpa é do vendedor do outro lado que não soube fazer a venda, né? Concluir que aquele lead fizesse aquela ação.
Então, por isso é importante que você tenha essa noção, né? Se você vai vender alguma coisa, você tem que saber o que você está vendendo para você saber conversar com a pessoa que veio através do tráfego pago. A pessoa que faz ali digital influencer, ela também é uma pessoa que é um tráfego pago, né? Se você paga para ela divulgar o seu produto ou o seu serviço, acaba que é um tráfego pago, porque você está pagando para ela gerar tráfego ali para o seu site, ou para o seu WhatsApp, ou para o seu Instagram. Então, hoje em dia, muita gente usa da digitais influencers para isso. Até se você vê alguma lá, o Instagram dela tá lá, parcerias direct, parcerias telefone X. Então, é exatamente para isso, né? Para ela ganhar dinheiro fazendo o tráfego para você, gerando o tráfego para o seu estabelecimento ou para o seu WhatsApp, enfim, dentre essas coisas. Hoje em dia é muito importante você aprender tráfego pago se você for dono de negócio, né? Quiser vender alguma coisa, quiser lotar a sua agenda, e também se você quiser fazer a profissão do gestor de tráfego, porque hoje o gestor de tráfego é a pessoa que mais entende de fazer esse trabalho, né? De levar as pessoas para um determinado lugar. Então, tirar ali as pessoas do ponto A e levar para o ponto B. Porque se você for um dono de negócio de um salão ou de uma loja, é importante você saber. Porque você precisa saber o que a pessoa que você contratou está fazendo. Então, você precisa saber se ela está fazendo da forma correta, se não. E se não tiver, se você tiver uma noção do que aquela pessoa tem que fazer, fica mais fácil de você delegar, né? Então, de você cobrar, olha, não tá certo, tem alguma coisa errada, não tá vindo cliente, enfim, tem uma porção de coisas que você precisa ter uma noção básica para você cobrar de outra pessoa fazer aquele trabalho para você. E se você quer ser gestor de tráfego, você deve ver o quanto mais de informação você tiver do seu cliente, melhor. Então, se o cliente tem uma loja de roupa, qual é o público-alvo dele? São mulheres? Tem uma idade? Tem uma região? Ele consegue entregar para todo o Brasil ou não? Só para São Paulo? Só para o Rio de Janeiro? Enfim, você precisa ver essas questões para você ser o quanto mais assertivo no tráfego. E o quanto mais assertivo você for, melhor, vai trazer melhores resultados. Além disso, também, você precisa saber quais são os interesses que o público daquele cliente tem. Então, por exemplo, é uma loja de roupa, ele tem um interesse em, sei lá, maquiagem, em sapato feminino, em calçado. O cliente daquela pessoa também gosta de tatuagem, também é um interesse. Então, tem uma porção de coisas que você precisa estar ali segmentando para ser mais assertivo, né? E daí o tráfego pago permite escalar. Então, uma vez que você acertou aquele público que você quer, você consegue escalar. Então, por exemplo, no começo, o que eu costumo fazer com os meus clientes? Eu faço os testes, né? Então, no tráfego, tudo é teste. Não tem como você falar assim, ó, eu vou fechar com você e vou te entregar, sei lá, 20 clientes em uma semana. Não tem como você ter essa noção, né? A não ser que você já trabalha naquele nicho, mas mesmo assim, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Então você precisa fazer os testes, né? Às vezes, o que funciona para o cliente A não funciona para o cliente B, mesmo se eles forem do mesmo nicho, da mesma região, enfim, tudo depende. Daí, o que eu indico, né? Começar com um valor baixo, viu que está dando resultado, acertou o público, escala, coloca valor ali para atingir mais pessoas naquela região ou naquela segmentação, com aqueles interesses, para assim você realmente escalar as vendas, que é esse o nosso objetivo, né? Escalar as vendas para vender mais e melhor. E daí, pensar assim, ó, sempre que você atende um cliente, você precisa atender ele como se fosse o único, porque desse cliente podem vir outros clientes e, além disso, esse cliente pode comprar de novo.
Então, pensa que se você é uma loja de roupa e você não atendeu bem o seu cliente, ele não vai voltar e comprar de novo. Ele comprou uma vez e vai ser só uma vez que ele vai comprar. E olhe lá ainda se ele não pediu dinheiro de volta. Então, quando você atende bem o cliente, você dá a chance dele voltar e de indicar a sua loja, o seu negócio, o seu serviço para outras pessoas. Então, você sempre tem que pensar dessa forma, para você conseguir escalar, e daí não só a qualidade, né? Também a quantidade. Não, desculpa, não só a quantidade, mas também a qualidade dos seus serviços. Então não adianta você vender para 100 e não vender bem, porque se você vende para 100 e vende bem, a chance de você vender para 200, para 300 é muito maior. Se você vender bem, né? Se você não vender, a chance de 100, você vendeu 100 hoje, semana que vem você não vai conseguir vender os mesmos 100. Talvez consiga, mas não é regra, né? Se você atender bem, a chance de você evoluir a cada semana é muito maior. Hoje, o tráfego consegue aumentar essas vendas, assim, de escalar essas vendas dessa forma, por conta das segmentações que a gente faz. Então, a gente busca o público exatamente que está buscando por aquele produto ou por aquele serviço, e idade e tudo mais. E daí a gente consegue fazer também, tem um hackzinho. A gente consegue fazer uma lista dos clientes que já são clientes atualmente. É uma lista lookalike que a gente fala. Com isso, a gente busca pessoas semelhantes às que já compraram, semelhantes a uma lista de clientes que a gente tem. Então, isso também ajuda a gente a vender mais, porque a gente vai buscar pessoas iguais, né? Semelhantes às que já compraram. Então, a chance delas comprarem de novo, delas comprarem o produto é muito maior, porque a gente já está buscando ali pessoas que têm os mesmos interesses, talvez a mesma idade, o mesmo sexo, enfim, a mesma localização. Então, a gente consegue dar uma visibilidade maior para a empresa, né? Nesse caso. Se você não quiser escalar dessa forma, falar assim, não quero fazer o tráfego pago, eu só quero fazer o orgânico. Dá certo? Dá. Só que a sua chance de crescimento vai ser um pouco mais demorada. Talvez com o tráfego pago, talvez não, com certeza com o tráfego pago você vai crescer numa crescente assim absurda. Ainda mais dependendo do dinheiro que você investir. Agora ali no tráfego orgânico, no 1 a 1, dependendo realmente do algoritmo, porque quando a gente tenta ali pelo 1 a 1, mesmo que às vezes a gente tenha um amigo que posta, um outro que reposta, o crescimento não se compara com o tráfego pago. Acontece sim de crescer, claro, mas é muito mais demorado, né? Muito mais massivo, muito mais moroso, enfim. Não vai ser do dia para a noite e vai demorar um tempinho, e talvez as pessoas que venham nem sejam tão qualificadas o quanto você precisa. Então, tem isso também, né? Às vezes ali o algoritmo joga pessoas para o nosso perfil que não tem interesse em comprar o que a gente vende, de contratar os serviços que a gente oferece, e eles vêm por vir. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer realmente ali ter no nosso perfil pessoas que compram, pessoas que que querem o que a gente tem a oferecer, que estão interessadas, né, naquilo que a gente tem a oferecer. Daí entra aquela questão, né? Vale mais fazer o tráfego orgânico ou o tráfego pago? O certo mesmo é fazer uma combinação dos dois. Porque pensa comigo, você postou ali uma roupa que você vende lá na sua loja de roupas. Aí teve curtidas, comentários, enfim, o seu público ali do seu 1 a 1, seu orgânico, curtiu, comentou. Quando a gente subir um anúncio levando para aquele post que já tem curtidas e comentários, ele vai passar muito mais credibilidade. Então, a chance da gente conseguir vender mais, mostrando que aquele post já teve um engajamento, é muito maior. Então, dessa forma, a combinação dos dois é perfeita, né? Mas tem uma coisa assim, que é um ponto chave, né? Só o tráfego pago não funciona.
só o tráfego pago não faz milagre. O que faz bom, o que dá bom e o que faz crescer, aumentar engajamento, vendas e tudo mais é a combinação de tudo. Como eu disse, né? Não adianta levar 1.000 pessoas pelo tráfego pago para um WhatsApp, sendo que a pessoa que está do outro lado não dá um bom atendimento, não presta um bom serviço, não entende do produto que está oferecendo. Então, dessa forma, não fica. Não é atrativo, não é bom. Você vai fazer o tráfego pago e vai acabar que vai jogar dinheiro fora, porque você vai estar levando o tráfego, né, para um lugar e não vai estar fazendo a outra parte. Então, é uma junção das partes do tráfego orgânico, do tráfego pago e também do atendimento, né, do pós-venda também. Então, depende do serviço ou do produto que você vende, é muito interessante o pós, o pré, a venda em si e todos esses fatores, né? Se você vende um produto que a pessoa recebe em casa, a entrega, realmente um conjunto. Não tem como você oferecer um bom produto só com tráfego pago. O tráfego pago é um produto, claro, mas não é um produto que, como que eu posso dizer? É um serviço, né? Então não é só ele, não vai funcionar se você tiver uma loja, prestar serviço e não tiver um bom atendimento do outro lado, do lado do cliente. Bom, daí o que você pode fazer para melhorar? Então, vamos colocar assim, ó, você já faz o tráfego pago, só que não tem as vendas do jeito que você gostaria hoje. Suas vendas estão ali indo, mas não como você gostaria. Como você pode melhorar isso? Você pode melhorar, talvez não, né? Com certeza, fazendo testes. Então, se você está oferecendo para um público ali, que você determinou um público-alvo e não está tendo resultados, você precisa começar a testar novos públicos, novos criativos, né? Dependendo do que você vende, novos criativos é ideal. Porque quando você testa os criativos, você consegue também abaixar o custo por lead. Então, o que significa isso? Se você tem um custo por lead, sei lá, por exemplo, de R$10 por pessoas que está indo para o seu WhatsApp, um custo por mensagem ali, essa pessoa está pagando R$10, às vezes ela vai no seu WhatsApp, só que nem sempre ela compra, nem sempre ela converte, né? Nem sempre ela quer aquele produto. Às vezes é uma pessoa curiosa, enfim, não está de acordo com o que você precisa. O que você precisa fazer para filtrar essas pessoas, para vir pessoas mais qualificadas? Testar novos públicos, deixar mais claro ali na copy, na mensagem, se ela clicar naquele botão, qual é a ação que vai ter. Então, clique aqui e acesse nosso site, clique aqui e nos envie uma mensagem, para ela saber exatamente o que ela está fazendo, que assim você economiza, né, o custo por mensagem. Porque daí vai pessoas provavelmente mais qualificadas, sabendo que quando ela for ali, ela vai falar com um vendedor que quer vender aquele produto, quer tirar dúvidas realmente dela com aquele produto, e daí a forma de você vender assim é mais eficiente. Às vezes também acontece da gente se apegar muito a um criativo, porque aquele criativo está dando resultado, então eu só vou postar ele. Só que não é assim, né? Você sempre tem que ter ali mais de um criativo, 2, 3, 4, 5, enfim, não tem limite. Quanto mais, melhor, porque daí você consegue testar. Então, por exemplo, tem um criativo que dá muito bom, mas antes de eu descobrir que esse deu muito bom, eu testei 3 que não deram tão bom assim. E daí, esse que deu muito bom, uma hora ele vai parar de dar bom. Então, é sempre bom você já ter outro ali pré-encaminhado, né, para você conseguir substituir e manter a campanha com bons resultados, com bons números, com baixos custos. Uma hora o custo por lead aumenta, e daí você fazendo esse teste de criativo, você consegue diminuir o custo ou manter, dependendo do que for. Lembrando assim, que quando a gente faz o tráfego pago, a gente vai gerar mais tráfego para um site ou para um WhatsApp,
Então, você precisa estar preparado para isso. Uma vez eu fiz um tráfego para um cliente tinha loja de camisetas masculinas. E daí rodou, tipo assim, 3 dias, e daí ele pediu para parar. Ah, pelo amor de Deus, para, porque eu não vou dar conta. Então, ele não estava preparado para aquela demanda e não ia conseguir absorver todos aqueles pedidos, né? Entregar no prazo, no dia, todos aqueles pedidos que estavam sendo solicitados. Então, antes de você fazer o tráfego, é bom você se planejar. Se você consegue absorver a demanda que vem, se você consegue, se você tem uma pessoa ali para prestar um atendimento bom, enfim, se organizar, né? Se preparar para ter aqueles pedidos, aquelas demandas. Porque, um exemplo, se você tem uma boa pessoa ali que vende, que sabe o que está vendendo, sabe o que está oferecendo, às vezes o cliente foi lá para comprar uma peça e acaba que sai com mais de uma, né? 5, 6, 2, enfim. Eu digo isso por experiência própria. Muita gente não sabe, mas eu já fui vendedora, já trabalhei em loja, em shopping, e eu sempre, quando o cliente chegava e ia comprar uma camiseta básica, eu sempre fazia ele levar outra, ou pelo menos outra, ou se ele ia comprar uma calça, levar uma camiseta para combinar, ou, sabe, sempre fazia ele comprar. Por quê? Porque no shopping a gente tinha meta, né? Você tem um salário e ganha também por comissões. E daí, se ele levasse uma peça, eu não lembro como que chama, mas o meu negocinho lá de vendas ia ficar um. Se ele leva uma, eu atendi 10 clientes que levam uma peça, eu fico com um C, alguma coisa lá de um. Se ele leva 3, 4, isso daí vai aumentando, daí eu fico com uma folga se vem uma troca, por exemplo. Mas eu era tão abusada que quando vinha uma troca, eu fazia o cliente trocar e levar outra peça também para combinar. Então, porque eu era uma boa vendedora e dependia daquilo para fazer o meu salário, né? Só o salário que eu ganhava fixo era muito pouco, então eu precisava complementar a minha renda fazendo outras vendas. Então, bater a meta para ganhar a comissão do mês, senão eu não ia ganhar. Então, essa parte é do vendedor. Então, precisa ser muito, muito bom vendedor, atender muito bem o cliente para fazer com que ele queira comprar mais, ele volte, né, a comprar com você. Então, é isso que acontece nesse mundo. O tráfego pago leva as pessoas, só que precisa ter uma pessoa do outro lado para fidelizar esse cliente e fazer esse cliente comprar sempre mais, comprar sempre maior quantidade, enfim, para você ter aquela venda, né? Para você conseguir ter bons resultados no final do mês. Como eu disse anteriormente, só o tráfego pago não traz resultado. Tem que ser um conjunto, né? E daí o tráfego orgânico entra muito nessa questão. Quando você consegue ter bons, você trouxe, vamos colocar assim, você vendeu muito bem, trouxe com tráfego pago, vendeu bem, fidelizou o cliente, ele vai estar lá no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, na sua rede social, e vai começar a curtir, comentar, às vezes você vai fazer um post, ele já vai querer comprar, vai ter um site ali, ele vai entrar direto e conseguir comprar. Então, isso é bom, que daí ele vai te indicar também para outras pessoas. Então, ele vai poder te indicar, vai, sei lá, fazer um post sobre a compra que chegou e não tem nenhuma prova social melhor do que o nosso cliente satisfeito. O nosso cliente satisfeito é a melhor prova social que a gente pode ter, porque o nosso cliente satisfeito vai indicar para outras pessoas, ele vai comprar de novo, e sempre vai estar ali gastando, né? Sempre vai estar gerando renda para aquela loja ou para aquela pessoa, enfim. Depende do que você vende, né? Do que você oferece. Bom, é isso. Daí, então, o tráfego consegue ir para atender qualquer região, né? Então, quando a gente programa ali nas plataformas, a gente consegue definir região,
Se eu quero só, um exemplo, só em São Paulo, ou se eu quero só no Rio de Janeiro, ou se eu quero no Brasil, só que menos na região de São Paulo, menos no estado de São Paulo. Então tem uma porção mesmo, de verdade, de segmentações que a gente pode fazer. Daí, se a gente vende um produto mais caro, a gente consegue buscar por uma pessoa que tem uma renda mais alta, que usa um celular iPhone, um celular Samsung. Chega a ser bizarro do tanto de coisas que a gente consegue buscar, que a gente consegue ali segmentar. Tem coisas que eu, né, como gestora de tráfego, até desacredito que tem lá. Mas tem e a gente usa, né? Porque se tá ali é porque as pessoas usam e também tem resultados. Então, nessa hora de fazer o tráfego, é muito importante, né? É imprescindível que você estude a sua persona. Para quem que tem que aparecer aquele anúncio? Para quem que para quem que vai aparecer? Quem que vai tomar aquela ação que você deseja? Dessa forma, você consegue fazer um tráfego mais assertivo, escalando realmente as vendas e aumentando o seu faturamento ou dobrando o seu faturamento. Enfim, depende do seu objetivo, né? Porque também às vezes a gente roda tráfego só para engajamento, então, para trazer seguidores, para as pessoas curtir determinada foto, ou comentar, ou é uma coisa que agrega muito valor na vida da pessoa. Daí a gente quer que ela salve aquele post, né? Salve para ver depois. Você pode até ver em posts do seu dia a dia, quando você estiver ali rolando o Instagram, rolando o Facebook. Você vai ver um post de uma pessoa e daí no final vai ter uma chamada para ação, né? Um CTA que a gente fala. Salva esse post, se te ajudou, curta, comenta. Se você acha que é a dúvida de um amigo, envie para um amigo. Então, a gente, né, que trabalha com marketing digital, usa muito desses gatilhos também ali para ajudar no engajamento da página, do post, entre outras coisas.